Boa tarde, desde Lisboa. Quero agradecer à doutora Thais Loureiro o convite para estar aqui hoje neste debate sobre as mulheres gerando e gerindo conquistas da nossa faculdade, da nossa Escola de Direito, da nossa Faculdade Lusófona no Rio de Janeiro. É uma honra poder participar nesta conferência transatlântica. Seria melhor ser por Skype e estar convosco diretamente. Infelizmente, as condições técnicas não nos permitem este diálogo, mas envio-vos a gravação em que falarei um pouco sobre a evolução dos direitos das mulheres em Portugal. Falo-vos de Lisboa, do Instituto Superior de Gestão, uma das instituições de ensino superior do nosso grupo, faz em concreto parte do Grupo Ensinos, que é um grupo que faz parte do Grupo Lusófona. Eu própria sou de Direito, sou advogada, e tenho, por isso, ainda mais prazer em estar aqui convosco a falar destas temáticas e vou orientar a minha intervenção precisamente do ponto de vista jurídico e jurídico-laboral. E pensando então na evolução dos direitos das mulheres, Portugal teve a Revolução de 1974, que teve depois a Constituição de 1976 e durante o Estado Novo, como creio que poderão saber, as mulheres em Portugal não podiam ter um negócio sem a autorização dos maridos, dos cônjuges. Tínhamos determinadas profissões, como por exemplo professoras do ensino primário e enfermeiras, que não se podiam casar, porque era entendido pelo regime que só assim é que teriam a devoção total à profissão e, do ponto de vista laboral, as mulheres tinham poucos direitos, a começar pelo que então se chamava da licença de maternidade e que hoje chamam os direitos de parentalidade. Então, com a Constituição de 1976, o primeiro grande instituto que é reorganizado é precisamente o Instituto da Família. E na família a mulher passa a ter os direitos idênticos ao cônjuge. Portanto, estamos a falar em 1976 e estamos a falar do casamento, e o casamento em 1976 era um instituto que tratava da união entre um homem e uma mulher. Hoje, em Portugal, nós temos o Instituto do Casamento, que prevê o casamento entre um homem e uma mulher, mas prevê também o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Portanto, desde 76 até hoje, 2019, nós tivemos, de facto, do ponto de vista dos direitos fundamentais, uma enorme evolução que colocam Portugal no quadro da União Europeia e das próprias Nações Unidas como um dos países que mais aprofundou os direitos cívicos do homem e da mulher. Hoje, em termos de ordenamento jurídico, nós não encontramos, repito, no ordenamento jurídico, qualquer discriminação com base no sexo. Aliás, um dos grandes artigos que veio implantar o princípio da igualdade é precisamente o artigo 13º, que tem como epígrafe o princípio da igualdade e que nos diz que todas as pessoas são iguais em direitos e deveres e que não pode haver discriminação. O primeiro fator é o sexo, depois a religião, a origem social, portanto uma panóplia muito grande de elementos que não podem servir de discriminação, mas que a nós nos interessa é o sexo. E, portanto, do ponto de vista constitucional, não há qualquer discriminação e a mesma é sancionada como um crime. Depois no Código Penal e no Código do Processo Penal. Em termos de direito do trabalho, nós tivemos desde 76 várias legislações que foram sempre aprofundando os direitos da mulher e foram sempre aprofundando um instituto muito importante, que é o Instituto da Conciliação entre a vida laboral, familiar e pessoal. Este instituto visa, basicamente, obviamente, os direitos das mulheres. Elas eram as mais discriminadas, elas eram as que ganhavam e ganham ainda menos
remuneração, mas nós temos um artigo no Código do Trabalho que diz para trabalho igual, salário igual e, portanto, em sede dos instrumentos de regulamentação coletiva, o nosso direito de trabalho hoje tem como fonte primária a negociação coletiva e pretende-se que todas as relações laborais estejam na origem uma convenção coletiva de trabalho. E nas convenções coletivas de trabalho há a mesma categoria profissional que corresponde a uma remuneração igual. Portanto, desse ponto de vista não há discriminação. Onde é que nós encontramos discriminação? Nós tivemos desde o 25 de Abril, da Revolução de 1974, uma penetração das mulheres muito grande no sistema educativo e nós hoje temos as mulheres em força nas universidades, tirar o seu mestrado, o seu doutoramento, as suas provas de agregação, a chegarem a professoras catedráticas. E isto no mundo do trabalho significa que nós passamos a ter as mulheres em posições de chefias intermédias e de dirigentes. E, como sabemos, as convenções coletivas de trabalho, neste domínio destas profissões e destas categorias, deixam a fixação da remuneração, porque estamos a falar de salários mais elevados do que aqueles que estão fixados para a profissão mais elevada dentro de uma empresa, ao livre-arbítrio e ao poder discricionário do empregador. Logo, o valor fixado para uma mulher diretora e para um homem diretor fica na discriminação do empregador. E então, aí sim nós encontramos mulheres, em média, com salários mais baixos do que os homens, e isto é, infelizmente, transversal a toda a União Europeia e, como sabemos, transversal a todos os Estados-membros das Nações Unidas. E, portanto, tem sido feito um grande esforço. Em quê? Nós temos uma lei das cotas, que obriga a que haja mulheres, por exemplo, no campo político, na Assembleia da República, na Assembleia Municipal, nas Assembleias de Freguesias, ou seja, em todas as eleições tem que haver 33% do sexo menos representado. Portanto, a lei obviamente não diz que são 33% de mulheres, fala do sexo menos representado. Infelizmente, o sexo menos representado são sempre as mulheres e, portanto, a lei das cotas é muito útil à presença de mais mulheres. Qual foi a grande mudança no direito do trabalho? A última grande mudança é que todas as empresas que estão na Bolsa, cotadas em Bolsa, têm que ter 33% de mulheres nos conselhos de administração. Porque nós entramos nas grandes empresas e vemos que quem manda são homens, nos cargos de decisão. Logo, ganham mais ordenados do que as mulheres. Portanto, nós temos grandes evoluções no mundo do trabalho, no mundo da política, no mundo da educação e no mundo da saúde. A saúde pública hoje é toda ela muito orientada para as mulheres. Em Portugal, a interrupção voluntária da gravidez é prevista na lei. Qualquer pessoa que queira fazer a sua IVG dirige-se a um hospital público e é-lhe feito, com um prazo, obviamente, que está previsto na lei. Há a distribuição de pílulas e de contraceptivos em todos os centros de saúde. Portanto, há uma política ativa de planeamento e de proteção da vida sexual das raparigas e das jovens. Também nesse domínio foi feita uma evolução muito grande na biologia e nas ciências da natureza, no ensino básico e no ensino secundário. Nós temos todos estes conteúdos e há também uma enorme preocupação com uma política contra a violência no namoro e contra a violência doméstica. Lamentavelmente, é um caminho que temos que trilhar. Nós temos um número muito elevado de mulheres mortas às mãos dos seus cônjuges e, portanto, desse ponto de vista, assistimos a um flagelo em Portugal, mas há uma campanha muito grande por parte das autoridades, do terceiro setor e da própria comunicação social para que isso não aconteça. Portanto, de facto, ao longo destes mais de 40 anos de democracia, as mulheres têm vindo a gerar e a gerir conquistas. Este trabalho é um trabalho diário e eu diria que durante o dia é um trabalho hora a hora. Costumo dizer que todas as conquistas das mulheres estão permanentemente ameaçadas. Ameaçadas pela crise económica. Sabemos, infelizmente, que as primeiras pessoas a ser despedidas numa empresa são as mulheres,
porque as mulheres têm filhos, porque as mulheres ficam em casa quando os filhos adoecem. E, portanto, desse ponto de vista, no direito do trabalho, foi dado exatamente os mesmos direitos ao pai e à mãe. Nós hoje temos uma parentalidade, ou seja, o pai tem obrigatoriamente que gozar uma licença quando o seu filho nasce, e o pai também tem direito a faltar quando a criança está doente, também tem direito a ir às reuniões na escola. Portanto, há uma grande campanha para que não seja só a mãe a ir ao médico, não seja só a mãe a ir à escola, não seja só a mãe a fazer os trabalhos de casa. E, portanto, na vida doméstica, as mulheres portuguesas continuam a trabalhar ainda muito mais do que os homens, mas isso tem que se mudar através da educação. E, portanto, eu quero saudar as organizadoras deste evento, porque só através da educação, só através da mudança de mentalidades é que nós podemos mudar o status quo. E temos que dar o exemplo no nosso dia a dia, temos que chamar as mulheres para o pé de nós, temos que dar voz às mulheres e temos que fazer das mulheres as heroínas do nosso cotidiano. Temos que ter modelos, eu penso em Hillary Clinton, com a sua famosa frase na Conferência de Pequim, que os direitos das mulheres são direitos humanos e que os direitos humanos são direitos das mulheres, mas temos que encontrar heroínas no nosso cotidiano. E estas pessoas que estão hoje a participar nesta conferência são certamente as heroínas das alunas e dos alunos, dos funcionários, dos outros colegas. E fazer perceber que quando os direitos das mulheres forem respeitados, a dignidade do ser humano é respeitada, porque a mulher é um ser humano, a mulher é uma pessoa. E o direito do trabalho hoje dá direitos de personalidade ao trabalhador, e o trabalhador é um homem e uma mulher. E, portanto, nós temos que pensar na temática dos direitos da mulher do ponto de vista holístico, do ponto de vista transversal a toda a sociedade. Não podemos enfaldar só num determinado âmbito do direito da família ou do trabalho. Se fizermos, estamos a discriminar todos os outros setores. E temos que começar desde pequenos, nas escolas primárias, na pré-escolar, nas creches, com conteúdos nos manuais escolares, com a simples divisão das tarefas, um exercício que se pode fazer numa sala dos 3 e dos 4 e dos 5 anos, em que pomos, por exemplo, os meninos a cozinhar e as meninas a fazer outras coisas. Temos que deixar o estereótipo que as mulheres é que cozinham, as mulheres é que põem a mesa, as mulheres é que vão às compras. Temos que ser disruptivos. E é na educação, é numa instituição de ensino que somos disruptivos. Temos a obrigação. Estamos a mudar as mentalidades, estamos a mudar o mundo, estamos a criar novos padrões de comportamento e na educação nós temos que ter, e nas nossas instituições, os direitos humanos têm que ser respeitados e os direitos das mulheres são direitos humanos e os direitos dos homens são direitos humanos. Isto não é nenhuma guerra dos sexos, não são os homens contra as mulheres e as mulheres contra os homens. Isto é uma luta comum. E, portanto, mais uma vez eu deixo as minhas saudações. Estou disponível para questões, se mas quiserem colocar. Desejo um bom colóquio e desejo que seja lançada as sementes para conquistas futuras. Um bom dia.